Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou o menino pela mão, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que não conseguimos expulsar o demônio?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Antes da pregação, eu quero fazer um pedido muito especial para vocês e contar com a ajuda de todos, porque essa missão de evangelizar através do YouTube é um propósito de Deus, meus irmãos. Mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, sempre que você ouvir a pregação, ouça diretamente pelo YouTube. Todas as pregações ficam no canal, então você pode ouvir várias vezes, você pode meditar, mas sempre dê preferência para você ouvir pelo YouTube. Porque quando você se inscreve, ouve a pregação pelo YouTube, quando você deixa o seu like, o seu joinha, tudo isso faz com que o sistema do YouTube entenda que essa mensagem é importante, e o sistema do YouTube entendendo que a mensagem é importante, o próprio YouTube vai compartilhar e levar, e é assim que nós conseguimos chegar na vida de mais pessoas. Então, eu conto muito com você. O máximo que você puder ouvir
as mensagens diretamente pelo YouTube, é importante. Por isso que eu peço vocês para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Conto com todos em nome de Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, ele traz uma mensagem para nós do poder da fé. Porque ele finaliza com a pergunta dos discípulos e com a resposta de Jesus. Por que não conseguimos expulsar o espírito? E Jesus vai dizer: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo algum, a não ser pela oração. Então hoje eu queria meditar com vocês mais uma vez sobre o poder da oração. Jesus, ele ensinou muito sobre a oração, porque a oração é a arma, é a força espiritual de combate que nós temos para ligar a nossa vida, ligar o nosso espírito ao Senhor e para termos força combatendo o mal que se levanta contra nós. É por isso, meus irmãos, que nós devemos cada dia mais exercitar a nossa fé, exercitar o dom da oração. E a oração, ela nos traz essa certeza do combate espiritual quando nós nos entregamos à oração de verdade. Quando não são somente palavras, mas quando são palavras vindas da nossa alma. Quando são palavras vindas do nosso coração. A oração é o nosso contato com Deus. E nós precisamos. Eu recebo de vocês diariamente pedidos de oração. Isso é importante. Eu também peço muitas pessoas para rezarem por mim. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor nos deu a graça de rezar pelas nossas situações e pelas situações dos outros também. Eu posso falar com Deus. Você pode falar com Deus. Você pode apresentar a Deus as suas necessidades através da oração. E através da oração, nós temos força para dizer não ao inimigo. A oração é essa chave que nos liga ao Senhor, que mostra a nossa dependência de Deus e que mostra o poder extraordinário da fé. O Evangelho de hoje mostra isso porque Jesus estava descendo do monte com Pedro, Tiago e João. E quando ele chega no lugar que os outros discípulos estavam, vai acontecer esse episódio de uma pessoa que leva um filho que estava possuído pelo demônio. E os outros discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus então liberta aquele menino, aquela pessoa daquele espírito imundo. E depois vai ensinar os discípulos. Mas, de onde Jesus estava descendo com os 3 apóstolos? Do monte. Jesus estava em constante oração. Várias passagens nos mostram isso. Quando Jesus se retirava do meio da multidão e ele ia para o monte, nas madrugadas, ele ia se encontrar com o Pai em oração. E se Jesus, que é Deus, meus irmãos, tirava esse tempo para a oração, e nós? Nós precisamos muito. Nós precisamos urgentemente exercitar na nossa vida o poder da oração. No outro evangelho vai falar que esse tipo de demônio é expulso com jejum e oração.
E por que isso? Por que acontece esse episódio? Justamente para nós entendermos que, primeiro, Satanás não brinca de ser o demônio. E se ele não brinca, nós não podemos brincar de ser cristãos. Nós precisamos oferecer resistência a todo mal que se levanta contra nós. E a maneira de nós resistirmos é através do poder da oração. É um combate espiritual. Então Jesus dizia para os discípulos e ensina para nós que nós devemos ter uma vida de oração. Porque acontecem situações como aconteceu naquele momento que nós precisamos estar preparados. Que nós precisamos estar em constante vigília de oração. A nossa vida deve ser uma vida de oração. Porque nós não sabemos quando os problemas vão surgir. Nós não sabemos quando o inimigo vai atacar. Então nós devemos estar sempre vigilantes. Jesus, por diversas vezes, ele falou para nós sermos vigilantes, para nós estarmos sempre atentos. E por isso é que nós devemos intensificar a nossa vida de oração. Sabe, fazer do nosso dia um dia de oração. Meus irmãos, o quanto nós precisamos encher a nossa mente e o nosso coração com aquilo que é de Deus. Através das canções, dos louvores. Através da oração mesmo, em todos os sentidos. Aproveitar bem o nosso tempo. Em casa, na rua, no trabalho. Onde nós estivermos e tivermos a oportunidade. Se nós vamos ouvir uma música, vamos ouvir aquilo que é de Deus. Se nós vamos ouvir uma mensagem, vamos ouvir aquilo que é de Deus. Vamos colocar verdade no nosso dia a dia, para que assim, meus irmãos, nós possamos viver uma vida de oração. Jesus dava para nós esse exemplo e ele nos ensina que Satanás é astuto, mas nós devemos ser inteligentes. E ser inteligentes espiritualmente é aproveitar cada instante para preencher a nossa vida com aquilo que é de Deus. Quando na Bíblia vai falar da armadura do cristão, é por isso. Para nós resistirmos aos dias maus, para nós resistirmos às ciladas do inimigo, para nós conseguirmos derrotar Satanás, nós precisamos ter uma vida de oração. Porque quando Jesus falava que aquele tipo de demônio só saía através da oração, Jesus estava ampliando esse horizonte para dizer que a oração é um modo de vida. Não é somente chegar lá naquele momento e dizer: demônio, eu te repreendo. Mas é viver uma vida de oração, porque quando nós vivemos uma vida de oração, nós vamos estar prontos, preparados para todas as investidas de Satanás. E aí você pode perguntar: mas Paulo, eu faço tanta coisa, a minha vida é tão corrida. Sim, a minha também é, a nossa vida é corrida. Mas, no meio dessa correria, nós podemos nos encher de Deus. Faça essa experiência. Se você estiver a caminho do seu trabalho, pega o seu celular, vai rezando pelo caminho, vai louvando a Deus. Se você estiver na sua casa, nos seus afazeres,
Coloca canções de louvor, orações. Sabe, aproveita cada momento. Se você estiver passando na frente da igreja, tira lá mesmo que seja 5 minutinhos. Vá na capela do Santíssimo. Faça a sua oração. Consagre o seu dia ao Senhor. Meus irmãos, eu já vivi tantas experiências de sentir a presença de Deus sozinho no carro. Já aconteceu comigo várias vezes de eu chorar dentro do carro louvando a Deus com uma canção. E isso é graça de Deus. Porque o Espírito Santo, ele age em nós. À medida que nós procuramos viver essa intimidade com Deus na oração. E muitas vezes, o Senhor já me corrigiu. O Senhor me chama a atenção quando eu estou deixando de rezar. Quando eu estou deixando de buscá-lo. Então o Evangelho de hoje nos chama para isso. Para nós entendermos que nós podemos e devemos viver uma vida de oração. E eu quero convidar hoje você para fazer essa experiência. É muito importante pedir a intercessão dos outros para nós. Mas é importante também nós, com fé, rezarmos por nós, pela nossa família, abençoar a nossa vida e declarar pela oração que nenhum mal vai ter domínio sobre nós. Reze por você. Reze pela sua família, mas reza com fé. Mostra para o inimigo que na sua vida e que na sua família ele não tem poder, que a sua família, a sua vida é consagrada ao Senhor. Nós temos autoridade no nome de Jesus para dizer não para o inimigo. Nós temos autoridade em nome de Jesus para dizer que Satanás ele não tem mais poder e domínio sobre nós, porque hoje nós somos de Cristo, nós pertencemos a Ele, a nossa vida é dele, e que no nome de Jesus nós podemos dizer: Satanás, nós te repreendemos, saia em nome de Jesus. E isso vai acontecer quando nós confiarmos, quando nós acreditarmos que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por nos alertar mais uma vez, Senhor, sobre a necessidade de nós, cristãos, vivermos uma vida de oração. Sim, Senhor, que pelo poder do Espírito Santo, essa necessidade cresça em nós cada dia mais. Nos mostra, Senhor, todos os dias, que nós não podemos sair da Sua presença, que nós precisamos ser vigilantes, que nós precisamos estar atentos e cada dia mais intensificar a nossa vida de oração, para que assim o inimigo não nos pegue de surpresa e que através da oração estejamos sempre alertas, que possamos tomar posse da autoridade que o Senhor nos deu para expulsar os demônios, para repreender todo o mal e para declarar que nós pertencemos a Ti, Senhor, e que o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Que essa semana seja uma semana abençoada, que possamos ver o Seu agir, que possamos ver a resposta do Senhor na nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.